porque está tendo uma polêmica justamente pelo fato da ONU ter se posicionado contra isso, né? Dizendo que seria uma espécie de terrorismo humanitário. Como é que você vê essa história? Sim, é realmente uma preocupação muito grande. É bom lembrar que a faixa de Gaza, 50% da população tem até 14 anos de idade, ou seja, é composta majoritariamente por pessoas menores de idade, não é? E para uma pessoa sadia atravessar a faixa de Gaza do sul para o norte, demoraria em torno de 4 a 5 horas. Com criança, qualquer tipo de mobilização, com idosos, qualquer tipo de mobilização, o tempo é muito maior, não é? Então, realmente, o prazo de 24 horas é um prazo muito curto que Israel deu, né, para a população civil se mobilizar e sair do fronte principal, que vai ser a guerra ali no sul da faixa de Gaza, não é? Então, realmente, né, esse tipo de política, esse tipo de aviso que Israel deu, pode fazer com que o corredor humanitário que a ONU tanto está lutando para abrir no Egito vire, na verdade, um corredor de morte. Agora, pelo visto, o que eu estou vendo aqui, que realmente houve um cessar-fogo por 24 horas de Israel. Porque uma das preocupações que tínhamos, né, que a Organização Mundial tinha, era Israel dar o prazo de 24 horas e fazer com que essas pessoas se mobilizassem e caminhassem para a região norte, com balas, com mísseis, com foguetes a céu aberto, né? Pelo visto, isso pelo menos foi respeitado. Mas 24 horas é um prazo muito pequeno. E isso também, na minha opinião, Paulinho, é uma certa propaganda que Israel está querendo colocar no mundo, que ele está se preocupando, em tese, com os civis da Palestina. Inclusive hoje, no Jornal da Manhã, a gente estava vendo imagens dos papéis, né, dos folhetos sendo jogados aí por alguns aviões em todo o território, justamente avisando a população ali, a população de 677 mil pessoas, 677 mil habitantes é essa população. Vejam só, o momento em que os folhetos caem justamente para comunicar. E como o PP bem disse, isso é um gesto político muito forte de Israel para o mundo, dizendo que há uma preocupação, sim, do governo israelense em relação a esses civis. Vejam só essas imagens que foram captadas hoje, foram exibidas no Jornal da Manhã, nós estamos reexibindo para vocês, não são imagens ao vivo, mas é justamente do momento em que esses folhetos são arremessados para que as pessoas possam serem avisadas. Vejam aí o folheto. Mas tem uma questão, né, Paulinho? Fala, né, senhor. Esse não é um fato novo, não é inédito esse fato de jogar os folhetos para a população. Israel já fez isso em outras ocasiões e a ideia de que jogar esses folhetos seria uma estratégia de marketing poderia fazer com que Israel não se preocupe, fazer algumas pessoas acreditar que Israel não se preocupa necessariamente com o civis, o que não é verdade. Então, Israel tem isso aí como algo que já foi feito em outras ocasiões também. Posso complementar, por favor, algo que o Felipe disse também? Que Israel está fazendo isso porque quer fazer uma propaganda de uma maneira, né? Mostrar para o mundo que está respeitando essas regras internacionais. E, de fato, existem leis, convenções que colocam até mesmo em uma situação de guerra o que um país pode ou não pode fazer. Só que, diferentemente do conflito Ucrânia e Rússia, aqui a gente não está falando de uma guerra entre dois estados. Então, existe ali o mínimo que tem que ser esperado de Israel, porque é uma guerra entre um ator estatal e um ator que é uma facção terrorista. Então, ele é obrigado a fazer isso justamente para fazer isso que o Felipe falou, né? Se você quiser continuar com o apoio da comunidade internacional e ter a opinião pública ao seu favor, você tem que mostrar que pelo menos o mínimo está sendo feito. Muito bem, a estratégia aí de Israel que nós estamos exibindo, agora sim são imagens ao vivo, Mari, essas imagens que nós estamos exibindo, então temos aí um primeiro bombardeio aí do dia, pelo menos que eu tenha visto, Maninho, PP, Nelsinho e Urian, esse bombardeio que acontece de pequena dimensão se comparado com os outros que nós já exibimos aqui, mas se eu não estou enganado é o primeiro que nós temos nesta sexta-feira. São 10 horas e 18 minutos, lá agora são 4 horas e 18 minutos da tarde, daqui a pouco, por volta das 6 horas, o céu já vai ficar escurecido. E esse bombardeio aí, essa fumaça pode talvez vir de uma daquelas bombas de alerta que se parecem com aquelas do domingo, né, Paulinho? Que são bombas pontuais para alertar a população. Olha, sai da frente porque
vai haver uma intensividade do Agora, uma movimento de dúvida Israel. que eu tenho, Pepe, é a seguinte: como é que a gente evacua doentes de hospitais? Essa é a grande questão, né? Por isso que também Israel está sendo muito criticada nessas 24 horas de anúncio para os civis saírem, né? São 2 milhões de pessoas que a gente está falando. 2 milhões de pessoas, várias pessoas que estão nos hospitais, não são estão com comorbidade. Essa faixa são 600 mil. 2 milhões é na faixa de Gaza inteira. Ou seja, 600 mil pessoas, mas vai 2 milhões de pessoas, teoricamente, para a região sul. Ao sul da faixa de Gaza. Exato. Naquela região sul da faixa de Gaza vão ter 2 milhões de pessoas, se todos os civis saírem da região sul da faixa de Gaza. E com detalhe, isso gera vários tipos de problemas, né? Por exemplo, questão da saúde, questão de alimentação, questão de energia, né? Como é que vai tratar as pessoas que estão doentes naquela região? Ou seja, em 24 horas é muito pouco tempo para se organizar uma estrutura mínima para cuidar dessas 2 milhões de pessoas. E tem um detalhe, são 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza toda e já ocupando toda a faixa de Gaza já é uma das maiores densidades demográficas que a gente tem no mundo, né? Se a gente considerar que as 2 milhões de pessoas estarão em um território ainda menor, imagine só quantas pessoas em um único espaço. Exato. E aí o que se coloca é a questão da criação do corredor humanitário, né? Que o Egito tem tido resistência de criar em função da relação histórica que o Egito tem de muita tensão com o Hamas. Mas que nessa situação, de fato, quando a gente pensa na demografia composta em boa parte por crianças, pessoas de até 14 anos de idade, até do ponto de vista estratégico de construção da paz futura, seria muito importante ter o corredor humanitário. Porque, repito, nada é mais grave do ponto de vista de danos à saúde mental, à psicologia das crianças do que serem expostas a cenas de guerra, a cenas de destruição de suas casas, a morte de seus familiares. E esse tipo de vulnerabilidade psicológica é o principal combustível utilizado pelas organizações terroristas para a cooptação de novos quadros para os seus planos de terror, né? Então é muito importante poupar o máximo possível as crianças desse tipo de conflito. E olha só, gente, nós temos aqui as primeiras imagens justamente dos moradores da faixa de Gaza deixando a cidade e partindo em direção ao sul do território, logo depois dessa ordem de retirada que foi lançada pelo exército israelense. A ONU afirmou que o movimento é impossível de ser realizado no prazo de 24 horas estipulado pelo exército e pediu que Israel cancele essa ordem. A expectativa de caos na região nas próximas horas, com apenas uma estrada ligando o norte ao sul da faixa de Gaza, por onde toda a população tem a obrigatoriedade de passar. Segundo a imprensa local, centenas de veículos já foram vistos em movimento, com várias famílias realizando esse trajeto a pé, justamente por conta da falta de combustível também que está presente nessa área. São imagens aí desse primeiro deslocamento dos moradores deixando a faixa de Gaza e tentando se encaminhar aí para o sul dessa região. Uma situação caótica, triste, que nós estamos exibindo aqui para vocês já há quase uma semana desse conflito que, ao que parece, não tem uma data de validade ainda. Nelsinho, por favor. Queria fazer uma pergunta por Ian, Paulinho, porque a gente tem visto agora essa movimentação em relação ao corredor humanitário que sairia da faixa de Gaza rumo ao Egito, né? E aí a gente tem encontrado uma certa resistência do Egito, porque o Egito não confia no Hamas, acreditaria, imagino eu, que o Hamas pudesse se infiltrar no corredor. Como que fica? Como que é essa situação? Por que o Egito tem essa resistência, Oriane, de aceitar um corredor humanitário para as pessoas saírem da faixa de Gaza? É medo do Hamas vir junto? Também isso, Nelson, mas tem alguns outros motivos. Um deles é que o papel histórico do Egito nesses conflitos que envolvem Israel e facções palestinas radicais tem sido de mediar. Então, dá uma guerra, dá um conflito, dá uma briga, o Egito vai lá,
chama os dois lados, conversa, acha um consenso e assina um acordo de paz, que todos eles têm sido temporários. Outra coisa também, Egito é um país islâmico. Ele acredita na legitimidade dos palestinos de terem o próprio território. Então, para que esse território seja finalmente fundado, que é uma promessa da ONU que vem lá de trás, até mesmo quando o Estado de Israel foi criado, foi para haver também a fundação de um Estado palestino. Ele acredita que o povo palestino tem que ficar naquele território, que não pode sair de lá, senão vai perder essa legitimidade. Muito bem, gente.